Muito obrigada. Queridos, estou muito feliz de estar aqui nessa noite com vocês. Eu creio que Deus tem algo muito maravilhoso para realizar na vida de vocês. Eu sinto isso, eu tenho sentido isso nesses dias. E ontem aconteceu uma situação muito, muito legal, né? Eu estava em outro lugar e me ligaram falando assim, uma pessoa que estava desesperada, porque um dos familiares deles estava entubado. E ela me ligou e falou assim: pastora, a minha vontade agora é pegar você, porque a minha mãe, a minha avó e minha tia estão isoladas, elas não saem de casa desde o início da pandemia, é muito difícil elas saírem de casa. Então a minha vontade, a gente não está levando ninguém, mas minha vontade é pegar você, seu violão, e te levar lá para você fazer um culto para fortalecer elas, porque elas estão assim desnorteadas com tudo isso. Aí eu olhei para ela e falei assim: por que não? Vamos embora. E eu peguei e fui, catei um violão emprestado lá, parei tudo que eu estava fazendo e fui. E foi maravilhoso. Na hora que eu entrei naquela casa e de repente elas me viram, elas levaram um susto, falei assim, nossa, e eu apareci do nada. A mulher nem me conhece direito, apareci com um violão e junto com a moça, junto comigo, ela falou assim: entra aqui e tal. Entrei, sentei, e eu assim, meio receosa, não querendo encostar em nada, porque como eles não estão recebendo ninguém, né? Eles não estão com Covid, tá? Quero deixar bem claro. É que eles não estão saindo mesmo. Aí aí nisso ela falou assim: vó, tia, eu trouxe a pastora Maiara para vir aqui ministrar e orar, né? Por vocês, cantar uma música para fortalecer o coração de vocês. Aí a avó olhou e falou assim: amém. A música, cantar os hinos, assim, é sempre bom, né? E eu peguei, né? E elas são católicas, né? E eu peguei e comecei a ministrar. Falei: se vocês não souberem a letra, só feche seus olhos que Deus vai tocar no coração de vocês. E conforme eu fui ministrando, elas foram chorando muito. E depois que eu terminei a ministração, eu cantei a última canção, que era assim: guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Eu fui ministrando e elas foram sendo ministradas. E na hora que eu terminei esse momento, esse período de louvor, nós oramos. E nisso a esposa dele, do rapaz que está internado, ela também estava assistindo o culto que eu estava fazendo na casa por vídeo, porque ela estava precisando receber, e foi sobrenatural. E a avó olhou para mim e falou assim: filha, me fala uma coisa, por que eu estou arrepiada? O que é isso? Aí eu falei assim: vó, isso chama-se presença de Deus, isso chama-se Espírito Santo de Deus. Quando nós cantamos louvores ao Senhor e reconhecemos o Senhor como o nosso suficiente Salvador, como aquele que vai nos direcionar na nossa vida, Ele vem. E Ele vem de uma forma especial, trazendo paz ao coração. E aí eu falei isso para ela, e ela começou a chorar muito. Ela falou assim: então eu quero. E eu fiz o apelo para aquelas 3 mulheres. E naquele momento elas aceitaram a Jesus. E aí elas fizeram a oração junto comigo. E nós oramos pelo filho dela. E depois, o que aconteceu? Nós recebemos a notícia que ele não estava mais entubado. E Deus se moveu através disso. Querido, Deus se move e tem suas formas de agir. A gente não entende, a gente precisa confiar. Assim como eu disse agora há pouco na palavra, nós somos atribulados, mas não abatidos. Quando nós temos a presença de Deus em nós, nós somos preenchidos pelo Espírito Santo e Ele nos dá a direção correta. Amém? Só precisamos confiar e não desistir. Amém? Beleza, verdade. As crianças podem vir aqui na frente para a gente orar por vocês rapidinho? Vem. Amém, amém. Gente, eu gosto tanto de criança que eu fiz 3, né? Mas parou, né, amor? Parou, né? Amém. Estenda suas mãos, vamos orar pelas crianças. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada vida que está aqui. Deus, em nome de Jesus, abençoa os caminhos, ó Pai, abençoa a aula que elas vão receber, que você esteja guardando a vida delas, Deus, suprindo, Senhor, abençoando, que elas possam estar prontas para receber o melhor do Senhor neste lugar. Deus, eu declaro a vida de cada um e o caminho de cada um abençoado pelo Seu Espírito Santo, Senhor, esteja guardando o caminho deles, livrando de todo mal, de todo intento de Satanás, de todo contra-ataque do inferno, Senhor, que possa tentar sobre a vida deles e essa geração, esteja guardando eles com a Sua presença, é o que eu declaro em nome de Jesus. Amém? Pode ir lá. Vai lá. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aqui, amor.
Amém. Quantos estão felizes? Amém. Quem está feliz aqui? Glória a Deus. É uma bênção estar na casa do Senhor, poder participar desses momentos tão preciosos de adoração. Vai abrindo comigo, você que tem a Bíblia aí, Salmo 124. Reparti uma palavra com vocês, aquilo que Deus ministrou no meu coração por esses dias. Enquanto você vai abrindo aí, só abrir uma observação. No domingo nós teremos ceia do Senhor. Então se programe para estar com a gente. Não deixe de ceiar. Uma coisa que eu aprendi ao longo da minha história é que você não pode deixar de ceiar. A ceia ela é vida, ela não é condenação. Então se programe para estar aqui com a gente no domingo às 9 horas da manhã. Salmos capítulo 124 do verso 1 em diante. Diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, na verdade assim, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e a tormenta teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Verso 6: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no Senhor, que fez o céu e a terra. Tem uma tradução que diz assim: se não fora o Senhor, nós teríamos sido consumidos vivos. Senhor, que a Tua palavra seja uma semente, o nosso coração uma terra fértil. Que Teu Espírito Santo dissipe tudo aquilo que possa tentar roubar aquilo que o Senhor tem em falar aos nossos corações, e que estejamos prontos a ouvir, e que a Tua palavra nos gere em nós frutos de arrependimento, em nome de Jesus. O salmista aqui, essa canção, ele está cantando essa canção em júbilo ao livramento do Senhor. Ele está dizendo assim: se não fosse o Senhor nas nossas vidas. Tantas batalhas que nós batalhamos e tantas pelejas que nós pelejamos, tantos desafios que nós passamos, nós travamos dia a dia, e ele diz: se não fosse o Senhor nas nossas vidas. E é interessante que é um salmo bem atual, né? A gente todos os dias vence cada dia, e no final do dia a gente fala assim: se não fosse o Senhor, né? Algumas coisas que a gente passa, a gente estava conversando, né, Jorge, agora há pouco, coisas tão difíceis, pelejas tão difíceis que a gente passa no dia a dia, talvez não física, talvez emocional, talvez não com enfermidade você foi tocado, mas as suas forças estão indo embora, e aí você termina o dia depois de uma batalha terrível, e você deita na cama, mais uma vez você diz: se não fosse o Senhor na minha vida. E o salmista diz: as águas teriam nos consumido, a tormenta teria nos consumido. Ele diz: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa do dente dos nossos inimigos. Essa mensagem eu quero te levar a duas considerações nessa noite. A primeira, de que aquilo que você está passando nesses dias pode te levar a você adquirir uma capacidade de vencer desafios maiores ainda. Toda guerra que você trava na tua vida, ela vai te preparar para um desafio maior. Aí você diz para mim: mas se está me preparando para algo maior, quer dizer que a peleja que vai vir é maior? Sim, porque Deus vai te capacitando e vai te promovendo. Você vai vencendo os desertos da sua vida, vencendo os leões da sua vida, e Ele vai te colocar um urso no meio do caminho. Você vai vencer até o momento que Ele colocar um gigante na tua vida, e a partir dali Ele começa a promover, ou seja, te dá aquilo que de fato Ele tem escrito na tua vida. Mas para isso a gente precisa passar por esses desafios.
Por mais que todos os dias a gente vence um hoje, mata um leão hoje, né? Nós estamos nos dias de hoje matando um leão todo dia. Você mata um leão tanto no trabalho para levar o pão para a tua casa, mas também você mata o leão hoje, no momento que nós estamos vivendo, pelo simples fato de você chegar em segurança dentro da sua casa. Então você sai para fazer aquilo que você tem que fazer, mas além de você fazer aquilo que você tem que fazer, você tem que cuidar ainda para que aquele mal não entre na tua casa quando você volta cansado de um dia fadigado do serviço, a sua labuta diária. Então todos os dias nós devemos falar: Senhor, obrigado. E o reconhecimento: se não fosse o Senhor na minha vida. Eu costumo dizer, e aqui eu quero caminhar para onde a gente deseja chegar, que uma coisa é as nossas batalhas, sabendo que nós temos um recurso, que é o Senhor. Outra coisa é quem sai para essa mesma batalha sem ter o recurso que nós temos. E aí eu me vejo num momento da minha vida que eu ficaria desesperado, porque se a gente sabe que Deus tem nos guardado, e quem não tem a mesma convicção que você tem, como que tem lidado com tudo isso? Agora, as nossas batalhas, hoje ela é muito latente, porque nós estamos num momento onde você não... é tudo muito incerto, da maneira que acontece, como acontece e o porquê acontece. A gente poderia falar apenas de coisas espirituais nessa noite, mas o que está acontecendo pode trazer um significado dentro daquilo que eu quero dizer. O nosso maior inimigo hoje é na saúde, é algo invisível, não é palpável, que vem e toca na nossa vida. Por que eu falei que pode trazer um simbolismo, pode trazer uma definição daquilo que eu quero dizer? As nossas maiores batalhas, entenda isso, que você vai vencer algumas delas nessa noite. As nossas maiores batalhas, elas são no mundo espiritual, elas são invisíveis. A gente não vê o nosso inimigo, a gente não sabe, nós entramos numa peleja sem saber de onde o inimigo vem, qual que é a arma que ele vai usar contra as nossas vidas. A nossa maior batalha, ela é travada no mundo do espírito, e se a gente não entender que o mundo do espírito é muito mais real do que o mundo que nós vivemos, nós não nos capacitamos para vencer essas batalhas que estão numa atmosfera, numa região na qual nós não lidamos visivelmente ou visualmente, não é por tato, né? Não é palpável. Quantos já conheceram, acho que todo mundo já ouviu falar, o jejum de Daniel, né? A gente entra no jejum de Daniel, só que a gente entra um pouco equivocado, amor. Sabe por quê? A gente vai lá e faz 21 dias de jejum. Eu vou fazer um jejum. Qual o jejum? De Daniel. O que você vai fazer? Eu vou ficar 21 dias fazendo isso, isso e isso. Mas a gente nunca para para pensar que o jejum de Daniel, ele era um jejum até que a resposta viesse. Olha que interessante. Daniel, ele se propõe a fazer um jejum, mas ele não tem data definida. Ele entra naquele jejum, ele entra naquele momento íntimo, interior dele, porque ele precisava de uma resposta, ele precisava de uma intervenção divina. Ele dobra o joelho, ele não quer se prostrar diante do rei, ele dobra o joelho diante de Deus, e ele vai orar a Deus, e ele começa a colocar a vida dele diante de Deus, se expõe a um jejum, e ele começa um jejum, e a Bíblia diz que no primeiro dia que ele começou a jejuar e orar, a resposta veio da parte de Deus na mão de um anjo. Só que é interessante que a Bíblia diz que o príncipe da Pérsia, um principado, um demônio, um espírito, resiste esse anjo nas regiões celestiais. E durante 21 dias trava-se uma batalha terrível no mundo do espírito. E durante 21 dias essa guerra acontece por conta da oração de Daniel. Até que Deus libera um arcanjo e vai travar aquela batalha, vence aquela batalha, o anjo é liberado, o mensageiro é liberado, e a resposta chega até Daniel. E aí, Diego, eu posso entender que se a resposta não tivesse vindo, tamanha convicção daquele homem, ele teria jejuado até o último dia de vida dele, tamanha convicção de quem era o Deus da vida dele, da renúncia que ele precisava travar, e o nível de entendimento que ele tinha daquilo que ele precisava.
E aí gera um temor no meu coração. O que eu tenho feito em direção daquilo que eu preciso de Deus? O que eu tenho feito? Qual que é o nível da minha entrega? Qual que é o nível da minha renúncia? Qual que é o nível da minha entrega diante de Deus? O meu jejum, as minhas orações, será que é aquela oraçãozinha de 5 minutos que eu não termino ela, eu começo pedindo a bênção, e aí você cai do lado, você acorda no final da oração, só no outro dia, 6 horas da manhã, aí você começa a orar, né? Senhor, abençoa a minha vida, em nome de Jesus, Deus, eu te abençoo, em nome de Jesus, e começa a bagunçar tudo, e aí, aí você já entra em um colapso, já dorme, acabou, ou não. A minha vida, diante de Deus, ela está no nível, na intensidade na qual é a minha necessidade de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 1, diz assim, acho que não precisa nem abrir, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí depois ele segue dizendo, e a terra era sem forma e vazia. No princípio criou Deus o quê? Os céus e depois a terra. Essa é uma ordem leal e fiel à criação. O que isso tem a ver com aquilo que nós estamos trabalhando nessa noite? No princípio cria Deus os céus e tudo que há nos céus, a perfeição da região celestial, a habitação de Deus. E depois, a partir daquilo que Deus cria nos céus, Ele cria na terra uma figura semelhante àquilo que Ele criou nos céus. E aí, a partir daquilo que tudo que é perfeito nos céus, Ele passa a estabelecer na terra. E aí eu começo a entender que, antes de eu entender o que está acontecendo na minha vida, eu preciso compreender o que está acontecendo nos céus para com a minha vida. Abra comigo 2 Reis, capítulo 6. Vai procurando aí, põe um dedinho aí. O mundo espiritual é real. Você sai da sua casa confiando que Deus vai te guardar, que Deus vai te proteger. E você sai, você vai em direção ao teu trabalho, e aí coisas vão acontecendo sem que você veja. Nós tivemos a experiência, né, do acidente lá, uma hora ou outra, né, eu disse que nós vamos compartilhar com vocês. É interessante que uma coisa que me chama muita atenção, que tudo foi anunciado antes, né, amor? Você sai da sua casa consciente do que você vai sofrer um acidente. Mas que loucura é essa, né, amor? Você sai da sua casa e a única oração da minha esposa no meio do caminho era: Senhor, se for para a gente sofrer esse acidente, que seja dentro da cidade onde vai haver um socorro, né? Rápido, por conta dos nossos filhos. Então nós saímos com a consciência do acidente. E é interessante que no momento do acidente, era por volta das 11 horas, se eu não me engano. E depois que tudo acabou, quando a gente chegou no aeroporto, eu liguei para o meu pai, para minha mãe, né? O meu pai chorando, ele disse: filho, ontem era 11 horas da noite, Deus me levantou. Nunca tinha acontecido isso. Poxa, meu pai, o pai todo sério, né? Todo durão, frio. Deus me acordou à noite e me fez eu orar por você. Quando o meu sogro chegou no aeroporto, ele chegou chorando. Ele disse assim: filha, ontem 11 horas da noite, não foi? Deus me tirou da minha cama,
me colocou de joelhos, eu e a sua mãe, nós passamos horas orando pela tua vida. Olha que impressionante. Atira para mim, por favor. Os detalhes do acidente, né? O carro deu perca total, enfim. Mas essas nuances acontecem sem que a gente veja, sem que a gente olhe e veja a coisa acontecendo. Para você chegar aqui, entenda isso. Vários livramentos o Senhor promoveu na tua vida até que você estivesse aqui. Do caminho da sua casa até aqui, Satanás tentou ceifar a tua vida inúmeras vezes. Tentou te roubar do seu compromisso, colocando outros compromissos. O telefone toca, bem na hora. Mas a consciência, olha só, a consciência de que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e também a consciência de que Satanás está tentando contra a tua vida 24 horas por dia, sem descansar. O teu nome está numa lousa, escrito o teu nome, Satanás tentando ceifar a tua vida. Então, conscientemente, se a consciência de que o mundo espiritual está pelejando pela tua vida te gera um temor para com Deus e a importância que você tem diante de Deus. 2 Reis diz assim, capítulo 6, verso 8. Eu vou ler um pouquinho. O rei da Síria estava em guerra contra Israel, e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Evite passar por tal lugar, só para você entender. O rei da Síria, né, estava tentando contra Israel, e ele ia armando, né, armadilhas, enfim, para com aquele povo, mas em todo momento Eliseu anunciava ao seu rei, olha, ele dava dicas, isso está para acontecer, cuidado, não vá por aquele caminho. Em tal e tal lugar estará o meu acampamento, verso 9. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: o rei de Israel enviou, evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus, Eliseu, lhe havia falado, e de que o tinha avisado. E assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. Verso 11. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês vão me dizer quem dos nossos está ao lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, o homem de Deus que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto antes de dormir, até nos aposentos do rei. Aquilo que ele fala com seus comandantes, Deus avisava Eliseu, ao homem de Deus, para que ele avisasse o rei de Israel. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Preste atenção nisso. O rei enviou cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram toda a cidade. O servo do homem de Deus, Geazi, se levantou bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, o que faremos? Aí Eliseu responde assim: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, eu peço-te que abra os olhos desse moço para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, de carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço que firas eles com cegueira. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Quando você pede oração aqui dentro da igreja, ou pede oração para alguém,
é uma porção disso aqui que está sendo revelado para você. Porque quando você pede oração a alguém, você está falando: olha, eu não tenho forças, eu preciso que você me ajude, interceda por mim. Quando Geazi ele vê aquele grande exército descendo ao redor da cidade, ele corre para Eliseu, ele fala: Eliseu, agora acabou, os nossos inimigos chegaram, agora não tem mais jeito, não tem para onde fugir. E aí eu imagino Eliseu levantando a cama, a Bíblia diz que foi logo cedinho. Eliseu ali, ele tão confiante em Deus, né? É interessante que quem confia tanto em Deus, ele começa a ter paz no coração. Mesmo diante das guerras, querido, erga sua mão direita, eu quero profetizar sobre a tua vida. Que o Senhor tire todo o peso, todo o jugo da sua vida. Que o Senhor quebre toda a cadeia, todo o grilhão, toda a amarra que tem te gerado medo nesses dias. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, repouse sobre você e toda a tua família. A consciência de que o Senhor está te guardando, te protegendo, te livrando desse mal, seja abundante em você, seja tão claro como a luz do meio-dia. Que em todo tempo o Senhor abra os seus olhos espirituais para que você veja que o Senhor é quem peleja as tuas guerras, e Satanás não tem poder de tocar a tua vida, porque o Senhor é quem te cura, o Senhor é quem te sara, o Senhor é quem te guarda, em nome de Jesus. E aí Eliseu, cheio de paz no coração, ele levanta, imagina ali que ele levanta ali, Geazi gritando, porque tem um exército pronto para matar eles, ele levanta limpando os olhos, e Geazi fala: Senhor, meu Senhor, agora acabou, agora a vida acabou, não tem mais jeito. E Eliseu fala assim para ele: calma. Aí ele só levanta as mãos aos céus e diz assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E a Bíblia diz que existia um exército tão numeroso quanto aqueles que estavam cercando a cidade, cavalos e carruagens de fogo. Sabe o que tem sobre a sua vida, ao redor da sua vida? Um grande exército. Não temas o inimigo. Não temas o dia de amanhã. Não temas o que há de vir, o que há por vir. Não temas. Se você de fato confiar em Deus, entregar a sua vida a Deus, a consciência clara de que sua vida é do Senhor, você está servindo a Deus, você tem uma entrega genuína no altar do Senhor, fica tranquilo, fica em paz. Deus tem sempre algo esperando do lado de lá. Deus tem sempre um recurso para você. Se é na fornalha de fogo, o quarto homem vai estar lá para te proteger. Porque Ele pode até não te livrar daquela luta, daquela labuta, daquela guerra que você está travando. Ele pode não te livrar. Talvez a nossa oração está um pouco equivocada. E a gente fala: Senhor, me livra disso, me livra desse mal. Mas a oração de Jesus, ela foi diferente. Ela assim: Senhor, se for possível, me livra desse cálice, me livra desse mal, mas contudo seja feita a tua vontade. Talvez algumas guerras na nossa vida a gente está travando, batalhando, porque é da vontade de Deus de construir coisas poderosas no nosso coração, nos preparar para uma batalha maior ainda, porque do lado de lá tem uma grande vitória nos aguardando. Então no meio da fornalha de fogo, Ele não te livra da fornalha, não livrou Daniel da fornalha, mas lá dentro da fornalha, o quarto homem, o próprio Cristo, estava de mão dada, protegendo, livrando e guardando a vida deles, para que haja testemunho daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. É na cova dos leões. Estudiosos, né, história, ela diz que lá tinha pelo menos 270 leões, mais ou menos. É difícil a gente imaginar. Historiadores dizem que quando o homem era jogado, antes de tocar o chão, eles já tinham devorado praticamente ele todo. Já pensou? E quando a gente ouve, a gente lê essa história, não dá uma impressão errônea? Que parece que ele caiu, estava o Simba e o Mufasa lá dentro, né?
Por quê? Porque a gente aprende desde a escolinha. Existe uma fantasia que a gente cria. Por quê? Porque o medo nos impede de enxergar a realidade. E a gente cria uma fantasia, parece que a gente cai lá e primeiro brinca com o leão, brinca com o filhotinho, e depois o anjo do Senhor vai lá e faz o leãozinho dormir, está tudo certo. Não. A história diz que quando um homem caía naquele poço, antes dele tocar o chão, ele já tinha sido dilacerado a sua carne. Mas o Senhor não livrou ele da cova dos leões. Ele livrou ele dentro da cova dos leões, para que houvesse testemunho, para que eles ouvissem falar dos grandes feitos do Senhor. Talvez a batalha que a gente está travando nesses dias é de fato uma permissão. Talvez não foi Deus que colocou você lá, mas Deus permitiu que você estivesse lá, para que você fosse construído dentro de você essa consciência que o Senhor te guarda, que o Senhor te sara, que o Senhor te livra em todo tempo. E a condição de você é se colocar diante do altar do Senhor como Daniel. Meu Deus, eu começo a orar, eu jejuo, porque eu tenho uma causa pela qual eu preciso batalhar, preciso lutar. Enquanto o Senhor de fato não me responder, eu não me levanto daqui, eu não saio daqui. Essa é a proposta. Dia mal vem para todo mundo. Eu sempre disse isso na nossa casa. A gente sempre tem essa consciência muito forte, que o dia mal não é uma opção, ela é uma sentença. Se prepara para o dia mal. Por quê? Porque de fato você vai passar o dia mal. Só que aí no dia mal você está sendo provado. E quando você for aprovado dentro do dia mal, Deus não retém mais nada sobre a tua vida, porque a aprovação veio sobre a tua vida. Quando você sai aprovado, existe um galardão te esperando lá de lá. É a consciência daquilo que nós estamos trabalhando e resistindo nesses dias. Entender isso te faz guerrear o verdadeiro palco dessa guerra. Davi diz assim: eu olho para os montes e eu me pergunto, olha o texto, eu olho para os montes, vírgula, de onde virá o socorro? Sobre os montes eram colocados todos os postes ídolos, todos aqueles deuses que eles adoravam. E Davi, num momento de angústia, ele disse: eu olho para tudo isso, para toda essa estrutura. Eu olho para as UBSs, eu olho para as UTIs, eu olho para o meu plano de saúde, eu olho para a vacina, eu olho para o presidente, eu olho para o governador, olho para os nossos governantes, para as estruturas. Só que olha a consciência. E aí eu me pergunto, de onde virá o meu socorro? Aí no coração dele brota a convicção: o meu socorro vem do Senhor dos Exércitos. Aleluia, o meu socorro vem do Senhor dos Exércitos. Tiago diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Por que ele está falando isso? Porque o palco das nossas grandes batalhas estão na mente. Tiago está falando assim: olha, resista. Por que ele está falando que para você resistir? Resistir por mais que você fuja, o que é a resistência? A resistência é você constantemente resistir a algo que está vindo sobre a tua vida, que vai desfalecer você. Então Tiago está falando assim, entre linhas aqui em Eduardo capítulo 10, 2021. Ele está falando assim: olha, o diabo constantemente vai tentar contra a tua vida, vai colocar palavras mentirosas na tua vida, vai colocar guerras infindáveis na tua vida, guerras sem limites, armas que você jamais imaginou, vai tentar tocar na tua saúde, na tua mente, no teu espírito, na tua alma, na vida dos teus filhos, no teu trabalho, na vida dos teus pais. Constantemente ele vai trabalhar contra a tua vida. Tiago está falando assim: resista, permaneça firme, fica firme, continua firme, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Já viu aquele inimigo que vem, fica martelando, aquela pessoa que é contra a tua vida, fica martelando, você vai resistindo. Chega uma hora ele fala: com esse aqui eu não tenho vez.
Olha que coisa linda, com esse você tem vez. Aí é interessante que quando eu li esse texto, Deus me deu tanta clareza nisso, que quando o Tiago fala para ele, resiste ao diabo e ele fugirá de vós, ele está falando de você sozinho. Ele está falando assim, olha pastora, resista, você está sozinha, cuidado, resista. Eu volto, Bruno, fica tranquilo. Senão depois ele briga comigo. Resista, continua firme, fica firme, resista. Só que quando ele fala para a igreja, o que ele fala? Vixe, aí você tem que receber isso. Ele fala assim para a igreja, e as portas do inferno não resistirão contra a minha igreja. Ele está falando assim, enquanto você está sozinho, vai resistindo, porque quando eu juntar ela com você, quando eu vou juntar ele com você, quando vocês se tornarem igreja, quando vocês estiverem num só corpo, num lugar, vocês estiverem em unidade, agora as portas do inferno é que vão ter que resistir, porque elas não resistirão contra a igreja que eu promovi do Senhor, a unidade. Então quando você está sozinho, continua firme, leia as escrituras, vai orar, faz como Daniel, dobra o teu joelho no chão, faz jejum, faça o que vier à mão para você resistir, continue resistindo àquele mal. Mas quando você vier a essa casa, querido, você não está só, você tem pessoas aqui que estão lutando essa peleja com você, você não está sozinho, nós somos uma só carne, nós somos um só corpo, nós estamos junto com você nessa batalha, você não está só, aqui nós entramos nessa brecha, nessa guerra junto com você, e nós declaramos, o inferno vai cair diante de você, Satanás vai ter que cair diante de você, esse mal tem que cair diante de você, porque o inferno não vai resistir contra essa igreja poderosa que o Senhor tem promovido nessa terra. João 3,16, você sabe de cor, porque Deus amou o mundo, fala comigo, porque Deus amou o mundo, vamos juntinho, acabei de falar de unidade, aí eu acabo com tudo, vai lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas o quê? Olha o texto, Deus amou quem? Deus amou o mundo, o projeto. Sabe o grande mal do ser humano? Do homem? Ele se coloca numa posição que não é de fato a dele. Sem a presença de Deus na nossa vida, o apóstolo nos considera como panos de trapos de imundície. Alguns dizem que era o pano da secreção do leproso. Outros dizem que é o pano da menstruação da mulher. De qualquer forma, ele diz, sem Deus, nós somos como panos de trapos de imundície. Mas com Deus, Ele nos considera o maior tesouro, a criação dele nessa terra. Olha o texto, porque Deus amou o mundo, o projeto, de tal maneira que Ele deu o seu único filho. Agora preste atenção nisso. Por quê? Tá bom, porque Ele ama a gente, Ele ama o projeto, Ele ama a terra, a construção, a criação, sim. Mas para quê? Existe um propósito, existe um projeto, um propósito, um porquê disso. Só que Ele dá a resposta no mesmo texto. Ele fala assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Por quê? Para que todo aquele que nele o quê? Crê. Entendeu? Que o projeto não é eu matei Jesus, agora você está salvo. Ele fala assim, eu amei o mundo de tal maneira, eu amei o sistema, a criação, eu amei esse projeto lindo, e a gente se coloca lá como se fosse, Deus me trocou por Jesus, né? Ele matou Jesus e eu estou aqui de boa. Não, ele faz assim, eu amei o mundo de tal maneira que eu abri uma porta, e agora eu te dou acesso. Para quê? Para se você crer, você não perece. Olha que forte isso. Eu dei o acesso, eu rasguei o véu, eu matei o filho, meu unigênito, o unigênito do Pai, para você ter acesso. Para quê? Se você crer,
você não perece, mas você tem a vida eterna. 2 Coríntios capítulo 4 diz assim, verso 7: temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Meu Deus, olha como Deus é poderoso, amor. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Nós somos perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Olha o que ele está falando. Você pode até se abater, mas você nunca está só. Você vai até ser perseguido, mas você não vai ser desamparado. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Lembrando sempre que Ele morreu por nós, para que a vida dEle se manifeste também em nossos corpos, na minha vida. A morte dEle fez com que eu vivesse, e a lembrança daquilo que Ele fez me deu a consciência de que eu nunca estarei só, mesmo em meio às crises que nós estamos passando. Fique de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Vamos orar a Deus. Talvez você veio nessa noite aqui e tudo que você mais precisava nesses dias é de fato ouvir uma palavra que te desse a condição de vencer, de conseguir lidar com tudo aquilo que está acontecendo, renovando as suas energias, suas forças. E o Senhor te trouxe aqui, e Ele tem um propósito nisso. Não fomos nós que escolhemos o nosso Deus, não fomos nós que escolhemos estar aqui. Acredite nisso, no que eu estou te falando. Não foi você que simplesmente decidiu vir para a casa de Deus, não.